Europod. Há muito tempo circulava na internet um vídeo de um desses dispensadores automáticos de sabonete numa casa de banho pública. A pessoa que estava a gravar o vídeo era negra e quando colocou a mão por debaixo do dispensador, não aconteceu nada. Passou a mão por baixo do sensor uma e outra vez, mas mesmo assim não saía sabonete. Depois pegaram uma toalha de papel branca e colocaram-na debaixo do sensor, saiu sabonete. Foi um exemplo da importância da concepção da tecnologia para evitar que esta possa refletir a discriminação que percorre as nossas sociedades em vez de a perpetuar ou agravar. É necessário estar do lado discriminado, seja do que for, para ter a percepção real das consequências. Quando tudo funciona normalmente para nós, a justiça, a saúde, até a nossa vida social, não nos lembramos que isto só acontece à suposta norma e não funciona assim tão bem para todos os que nós, ou os nossos pares, discriminamos. Neste episódio vamos avaliar como é que a inteligência artificial se pode tornar, graças à regulação e aos humanos, num campeão da igualdade ou o seu contrário. Bem-vindo ao podcast A IA e Tu. Estamos a assistir a uma revolução tecnológica com o boom da inteligência artificial. São muitas as perguntas e eu não sou de todo um robô. Neste episódio reconhecemos que já fizemos muita asneira e perguntamos se a inteligência artificial pode promover a igualdade. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade. Sou relativamente otimista em relação à tecnologia, mas já vivi outras bolhas tecnológicas e sei bem que temos de estar muito atentos às consequências negativas. Tento sempre ver os benefícios e os riscos, o bom e o mau da inteligência artificial. Vou começar por explorar alguns casos em que a inteligência artificial pode contribuir para um mundo mais igualitário. Depois vamos mergulhar na realidade. Estamos no início, mas até à data, a inteligência artificial tem sido praticamente um fator de desigualdade criado pelo homem. Em primeiro lugar, vamos analisar uma forma de a inteligência artificial poder combater o comportamento tendencioso que existe nos seres humanos. Fala-se muito em práticas de contratação baseadas em inteligência artificial, o que já é bastante comum atualmente. Na maioria dos casos, ainda há preocupações sobre se pode reduzir a desigualdade em vez de reforçar a discriminação. De facto, em 2017, a Amazon descartou discretamente o seu modelo de inteligência artificial que classificava os candidatos a vagas de emprego. Pelo menos serviu como lição a registar. A ferramenta tinha sido treinada principalmente usando currículos de homens na indústria tecnológica e assim percebeu, se é que podemos usar o termo, que os candidatos masculinos eram mais adequados para um emprego. A inteligência artificial desvalorizava sistematicamente os currículos de mulheres. Em teoria, alguns especialistas em tecnologia argumentam que a inteligência artificial também pode ser uma oportunidade para contornar todas as formas de preconceito, mesmo nos seres humanos. A inteligência artificial pode ser treinada para ignorar marcadores demográficos como a raça, o género, a deficiência ou o contexto socioeconómico, concentrando-se, em vez disso, nas qualidades e aptidões de cada candidato, de uma forma que um recrutador humano poderá não ser capaz de fazer. Já estão a ser feitas tentativas. Nos últimos anos, alguns recrutadores suecos têm recorrido a um robô de inteligência artificial chamado Tengai para as suas necessidades de contratação.
A ideia subjacente ao Tengai é que o robô faz exatamente as mesmas perguntas a todos os candidatos, mantendo a ilusão de uma presença física e assim obtendo respostas naturais, apesar da entrevista ser posteriormente analisada por gestores reais. Há também uma startup tecnológica norte-americana, a Mentra, que concebeu um algoritmo para ajudar as grandes empresas a contratar trabalhadores com diferenças cognitivas, como o autismo, a perturbação de déficit de atenção, hiperatividade ou a dislexia. Estas pessoas são designadas por neurodivergentes, o que significa que o seu cérebro funciona, aprende e processa a informação de forma diferente. Os candidatos neurodivergentes podem ter competências muito valiosas quando colocados no ambiente correto. O sistema de inteligência artificial analisa um conjunto mais vasto de competências e faz corresponder os candidatos ao potencial empregador correto. Isto pode ser um fator de mudança. Sabia que 1 em cada 7 pessoas é neurodivergente? A inteligência artificial também pode ajudar todos os tipos de trabalhadores com deficiência, por exemplo, com tecnologias de conversão de voz em texto. Estes são apenas 3 exemplos, e sim, há mais. Mas infelizmente há também muitos exemplos em que a inteligência artificial não contribui para um mundo mais igualitário. Quase por regra, a inteligência artificial aprende com os nossos dados e leva consigo todos os nossos defeitos e preconceitos. Muitas vezes, os males e os preconceitos da nossa sociedade fazem parte daquilo com que a inteligência artificial está a aprender. É como uma criança criada numa família que pratica discriminação. Não se trata de natureza versus educação, como dizemos com os seres humanos. A tecnologia não tem natureza, é tudo educação. É aprendida. A investigação demonstrou que a inteligência artificial não só reflete os preconceitos e a discriminação que existem nas nossas sociedades, mas pode amplificá-los. Pior ainda, num estudo recente de Lúcia Vicente e Helena Matute, as duas investigadoras descobriram que os humanos podem, por sua vez, herdar os preconceitos da inteligência artificial. Assim, estamos essencialmente a correr o risco de um ciclo recorrente e crescente de preconceitos que se agrava a cada fase. Para além de tudo isto, a indústria da inteligência artificial não só tem o potencial de aumentar as desigualdades na sua utilização, mas também durante a própria criação. Muitos dos sistemas de inteligência artificial que conhecemos atualmente são desenvolvidos com a ajuda de trabalhadores com baixos salários do hemisfério sul, principalmente. Em alguns casos levam para casa apenas 1,38€ por hora. Estes trabalhadores são frequentemente contratados para rotular imagens ou moderar conteúdos violentos e extremamente traumatizantes, incluindo cenas de violação e abusos de crianças. No Quênia, por exemplo, cerca de 150 moderadores de conteúdos empregados por empresas terceiras de subcontratação com gigantes tecnológicos como a Meta, a OpenAI ou a ByteDance, o proprietário chinês do TikTok, decidiram unir forças e estão a criar um sindicato. Alguns deles estão também a processar a empresa de subcontratação Sama, sediada em São Francisco, e a Meta por não lhes dar o apoio de saúde mental que o seu trabalho exigiria. Em janeiro de 2023, a revista norte-americana Time também relatou histórias de trabalhadores quenianos cuja saúde mental se deteriorou rapidamente enquanto desintoxicavam o ChatGPT antes de este ser efetivamente lançado para um público mais vasto. A OpenAI, que se recusou a comentar, rescindiu o contrato com a Sama em 2022. Timnit Gebru, uma antiga investigadora do Google, que foi convidada a co-liderar o grupo Ethical AI do gigante tecnológico que pesquisa as ramificações sociais e éticas da inteligência artificial, tem sido muito vocal sobre o preconceito e a justiça desta tecnologia. Em novembro de 2020, Gebru disse que foi expulsa da Google e que a sua demissão estava relacionada, em parte,
com o facto de se ter recusado a remover o seu nome de um trabalho de pesquisa de que foi de facto coautora e que destacava as falhas potenciais e o preconceito de grandes modelos de linguagem. Os tais modelos generativos que são treinados com base em muitos dados para adivinhar a palavra seguinte de uma frase. E o modo como o ChatGPT forma as suas respostas. A Google não quis comentar diretamente, mas o responsável pela inteligência artificial da empresa divulgou um e-mail interno em que afirmava que o artigo não cumpria os requisitos para publicação. No ano passado, a Rolling Stone traçou o perfil de 5 mulheres, incluindo o de Timnit Gebru, num artigo intitulado "Estas mulheres tentaram avisar-nos sobre a inteligência artificial", no qual estas investigadoras relatam os desafios que enfrentaram durante quase uma década ao tentarem partilhar as suas preocupações sobre a ameaça à igualdade que a inteligência artificial representa. Então, o que é que podemos fazer com isto? Vou ser sincero, não há respostas absolutas. Os especialistas em inteligência artificial dizem que precisamos de incorporar os nossos valores democráticos e de justiça na tecnologia. Parte do problema é quem é que define quais são os valores democráticos. E isso significa incluí-los desde o início, quando a tecnologia é concebida, o que implica também regulamentação. Falaremos sobre isso num próximo episódio. Entretanto, deixo-vos com o que muitos especialistas parecem realmente preocupados. Desde 2023 que uma declaração sobre o risco de inteligência artificial tem vindo a circular na internet. Foi assinada por CEOs e especialistas em tecnologia de alto nível, incluindo o CEO da OpenAI, Sam Altman. A declaração diz o seguinte: mitigar o risco da inteligência artificial deve ser uma prioridade global ao lado de outros riscos de escala social, como as pandemias e a guerra nuclear. Talvez o agravamento das desigualdades seja apenas o primeiro passo, uma fase do nosso futuro com a inteligência artificial ao nosso lado. Mas só o tempo o dirá. Obrigado por ouvir a IA e Tu. Todas as semanas respondemos a uma pergunta sobre a inteligência artificial e o seu lugar nas nossas vidas de hoje e de amanhã. No próximo episódio vamos falar sobre o que a inteligência artificial pode fazer pela crise climática e faremos a mesma pergunta que fizemos para a igualdade. Solução ou parte do problema? A IA e Tu faz parte do WePod, um projeto financiado pela Europa Criativa para promover parcerias jornalísticas na área dos podcasts. Está disponível em 7 línguas e é produzido e distribuído pela Europod em parceria com o Expresso, Podium Podcast, Cora Media e Agence France Presse. O autor dos textos desta série é Julie Simon. Este episódio foi editado por Alexander Damiano Ricci, Ana Ribera Garcia Rubio, Micaela Cancella Kiefer, Francesca Milano e Cláudia Torrisi. O produtor de A IA e Tu é Alexander Damiano Ricci. A direção artística, o design de som e a montagem são de Jeremy Bucchi. A banda sonora original é da autoria de Thomas Kusberg e contou com o consultor vocal Sedan Andlar. Composição original de Thomas Kusberg e Cornil. Sonoplastia original de Jeremy Bucchi. Argumentos originais de Julie Simon. As redes sociais são do Tiago Serra Cunha. A edição do áudio em português é de João Martins, com coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Lourenço Medeiros. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt.
Quinto, o futuro da mobilidade.